Bom, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma conversa, um episódio de Conversas de Direito Administrativo. Hoje vamos ser só eu, o professor Zé Vicente, o professor André está no estaleiro, né? E então vamos nós dois, provavelmente vamos fazer hoje uma live um pouquinho mais curta. O Zé já está pedindo para entrar. Opa! Aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre processo administrativo. Na verdade, a gente vai. Oi, Zé, boa noite, tudo bem? Tudo bem. A barba tá voltando, Zé? Preguiça, Patrícia, de raspar. Vou raspar. Eu imagino. Na verdade, sim, a gente manter hábitos de rotina na quarentena tá difícil, né? A gente tem que. É, 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 essa história do novo normal é porque é a nova rotina, né? Mas enfim, eu estava aqui comentando com o pessoal que hoje a gente vai falar do processo administrativo, que é um assunto que a gente tratou razoavelmente quando a gente falou de ato administrativo, acho que semana passada ou retrasada, mas eu acho que o processo tem alguns elementos que justificam uma live específica. Existem questões que a gente precisa tratar. Para quem está entrando agora, eu acabei de falar que o professor André Cirino hoje não vai estar com a gente ao vivo aqui, porque está um pouco no estaleiro, faz parte, né? Mas ele volta assim que ele estiver recomposto, nada demais. Mas, enfim, então vamos seguir hoje, eu e o Zé aqui. Eu devo dizer para vocês que hoje eu tive um dia intenso de atividades acadêmicas. Participei de um seminário da Fundação Arcadas de manhã. Acabei de acabar uma banca de defesa de dissertação que durou umas 2 horas e pouco e estou emendando na live, né? Aliás, fiquei sabendo que você me citou 2 vezes nesse seminário, Patrícia. As pessoas falam assim, aí me mandavam um print, e a Patrícia te citou. Eu falei, pô, que Pois é, bom. eu te citei mesmo. Por quê, Zé? Eu te citei O mesmo. Ah, negócio de sim, que vai passar tudo no citei. controle e depois vai ver, né? Não, eu te citei no comentário que a gente fez aqui, logo nas primeiras conversas, em que você disse que é tudo bem, que agora todo mundo vai achar que tudo é possível, né? Que no contexto, no olho do furacão, tudo é possível, mas que daqui, quando acabar essa pandemia, daqui a 1, 2 anos, quando a questão chegar lá no órgão de controle, o órgão de controle não vai lembrar nada disso e vai. Eu citei nisso, com certeza, porque foi um comentário que você fez aqui, né? E acho que você está coberto de razão. A gente tem que se preocupar com isso. E aí, o que eu sustentava, só para contextualizar, o seminário de hoje de manhã, o painel que eu participei, falava sobre contratos irreequilibráveis em tempos de pandemia e tal. Tem várias discussões, etc. Mas, enfim, em um dado momento é o que fazer, né, com os contratos, especialmente contratos de concessão. E a outra coisa que eu te citei, agora eu já não me lembro. Alguém comentou? Eu não me lembro mais. Eu provavelmente citei você. Mas, enfim, te dei o crédito dessa observação que eu acho que é perfeitamente possível. Enfim, né? Mas você vê, né? A gente no mundo virtual não pode falar nada que as coisas chegam aos destinatários. Essa é a vida Até o que se hiperconectada. fala em reunião da presidência da República, está todo mundo sabendo já, né? Que dirá. Que fará, hein? Pois é, né? Os segredos de polichinelo da República. Mas, enfim. E aí, vamos falar um pouquinho de processo administrativo. O tema que a gente antecipou. O que eu gosto de falar em processo? Processo, para mim, é um tema bastante relevante, né? Aliás, uma das coisas, por exemplo, uma sugestão do Marcos Pérez hoje era que se institucionalizasse um processo negocial, que eu acho que ele também está coberto de razão, né? Que se vai ter que se sentar na mesa de negociação para esses contratos, é relevante, ele diz, que se tivesse um processo, para que esse processo organizado, institucionalizado, desse segurança às partes, quanto ao modus operandi. Né? E eu acho que ele tem razão, processos são relevantes. Processos decisórios. E aí, eu vou falar a primeira coisa que é extremamente importante, especialmente para alunos de graduação. A gente está acostumado, e eu mesma, quando fui procurar a imagem para a nossa logo de hoje,
eu fiz questão de achar uma imagem de processos físicos, corporificados, altos. Processos não são altos. Autos e processos não são a mesma coisa, não são sinônimos. Quando a gente fala de processo administrativo, a gente está tratando de interdecisório. E isso não é um processo, por exemplo, processo judicial, em que há uma ritualística. Uma das coisas mais importantes da Lei Federal do Processo Administrativo é de que, se vocês perceberem e olharem ela com muita calma, não há um rito ali. Há padrões decisórios. Para a administração decidir, ela tem que observar determinados padrões, mas não há rito. A lei de processo administrativo não é, ao contrário do Código de Processo Civil, ao contrário do Código de Processo Penal, a lei de processo administrativo não é uma lei de rito. E nem deveria ser. Isso é extremamente importante que a gente tenha isso na cabeça. O que a gente chama de processo administrativo é qualquer item decisório da administração. E mais do que isso, defende-se, eu acho que está correto, de que toda decisão administrativa deve ser processualizada. As pessoas devem poder saber qual o caminho de decisão que a administração tomou. Isso a gente chama de processo. Outra coisa extremamente importante na lei federal, a nossa lei federal, não sei o que o Zé acha disso, mas eu acho que a nossa lei federal é um exemplo de um diploma bem feito. É uma boa lei, dentro dos pressupostos do que a gente demorou muito a ter essa lei, tá? Nós fomos provavelmente dos últimos países do direito administrativo a termos uma lei de processo administrativo. Na verdade, é muito curioso isso, a lei, o American Procedure Act de 1946, o direito administrativo norte-americano, ele nasce estatutário, porque ele nasce estatutário porque ele nasce com uma lei federal de processos decisórios. Ali tem padrões decisórios da administração pública americana, é uma lei extremamente importante. A lei do processo federal administrativo da Alemanha é de 1976. A segunda lei italiana é de 91. Então, assim, há muitos diplomas. Diplomas de processos administrativos são lei. São diplomas relevantes na estrutura e no funcionamento das administrações públicas dos países onde eles existem. Talvez aqui a nossa lei de processo administrativo ainda não tenha alcançado o status relevante que ela merece a palavra me foge, ai meu Deus, que coisa horrível, todo o processo decisório da administração deveria estar contido por essa lei, deveria estar limitado por essa lei, deveria observar essa lei, claro, falando da administração pública federal, porque esse é um outro problema. A lei federal do processo administrativo vale para a administração federal. O STJ tem uns acordos mandando aplicar ela analogicamente aos estados e municípios que eu definitivamente acho horríveis, porque eu não enxergo nenhuma analogia nisso. Súmula vinculante no final de 2019, isso. Dizendo que tem que aplicar. Eu acho um erro. Eu não vejo analogia nenhuma. No fundo, é um jeitinho brasileiro de você imaginar que estados e municípios menos não vão ter leis de processo administrativo e você poder controlar o processo decisório de algum jeito. Mas eu, sinceramente, não vejo nenhuma analogia. Acho que essa jurisprudência da STJ é uma jurisprudência errada. Errada no sentido de que tecnicamente é errada, né? Eu acho até que pode ser que ela tenha bons propósitos, talvez ela tenha, mas é mais uma violação à autonomia federativa que eu enxergo aí pela jurisprudência de fazer um esforço. Olha só, não quero nem saber. Seu prazo decadencial é de 5 anos, você tem que observar. Enfim, uma outra coisa relevante dessa lei é que ela não fala em partes. Isso é muito legal. No processo administrativo há interessados, não partes, né? De modo que podem participar do processo todos que tenham interesses, que é menos que direito subjetivo em jogo e que é mais adequado ao processo decisório da administração pública. Então, a nossa lei veio com atraso, ela demorou a chegar,
eu acho que a gente pode atribuir esse atraso ao autoritarismo da administração pública, à resistência da administração pública brasileira em ter o seu processo decisório parametrizado. A gente já falou aqui, a administração pública brasileira costuma ser voluntarista e uma lei de processo administrativo ela ataca esse voluntarismo. Então, ela quer tornar esse processo decisório mais controlável, ela quer tornar esse processo decisório mais transparente, ela quer tornar esse processo decisório mais participado. Então, assim, é uma lei com muitos objetivos e a prática não se faz do dia para a noite, a mudança não se faz do dia para a noite. Então, assim, acho que aos poucos a gente tem avançado nisso, aos poucos. Né? Agora, na banca que eu estava, era uma banca sobre proteção de dados pela administração pública. Em algum momento se falou da LAI, a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, eu julgo que ela digamos assim, ela gravita nesse subsistema de processo administrativo, de processo decisório. Ela é um complemento da Lei de Processo Administrativo relevante, e que também a administração pública, é resistente a esse acesso à informação. Então, assim, se a gente pudesse imaginar que existe um subsistema de processos decisórios em que há leis novas de transparência, acesso à administração, que vão compor esse subsistema. Enfim, Zé, eu falei um bocado, o que você adiciona aí a esses meus raciocínios, minhas reflexões iniciais sobre a lei de processo administrativo? Boa noite a todos. Eu vou falar genericamente sobre o processo administrativo, depois eu entro em aspectos da Lei Federal de Processo Administrativo. Eu dividi em bibliografia, impressões gerais e alguns problemas do processo administrativo brasileiro. Para uma bibliografia, eu acho interessante o livro do Damian Guedes, como a gente já falou numa aula aí anterior, que é Autoritarismo em Processo Administrativo. O livro tem um elemento histórico bacana e tal. Tem uma coisa mais dogmática, mais comentários à lei. Tem um livro do Egon Bockmann Moreira, que não é a coisa mais atualizada, mas é bom, é um livro interessante. Tem o livro do Carvalhinho, tem uma coletânea coordenada pela Odete sobre os novos rumos do processo administrativo, ou algo assim, da editora Fórum, também é legal. Esse livro é o do Egon, né? É um bom livro. Antigão. A minha edição. Antigão, mas é bom. Enfim. Tem um pensamento arejado. O Egon, eu aprendi com o Egon que nessa lei do processo administrativo federal existe uma referência assim: caberá à administração decidir com base na lei e no direito. Isso aí seria uma abertura para princípios e coisas do gênero. Interessante. Tem um livro mais recente, professora Patrícia, do Tiago Marrara, coordenado pelo Tiago Marrara, em homenagem aos 20 anos da lei do processo administrativo federal, que inclusive eu e a nossa querida aluna Ana Calil temos um artigo falando justamente sobre por que a lei do processo administrativo não pegou, por que ela não deu certo, por que ela não é um superestatuto, por que ela não é uma lei que tenha revolucionado o processo administrativo brasileiro, pelo menos o federal. Enfim, então eu indicaria esses 4 ou 5 livros de início. Impressões gerais em relação ao tema. Eu acho, Patrícia, sem querer ser um principialista ou sem querer fazer o professor Carlos Aria aqui nos reclamar, que aliás está com um canal no YouTube também, tá? Mais um que aderiu aí à tecnologia. Eu acho que existe um princípio de processualidade ampla. Eu acho que processo não é rito, processo não é autos do processo, e processo não se esgota no processo sancionador. Daí que eu acho que existe processo, e deve existir pelo menos, um processo normogenético, ou seja, o tal do decreto que não tinha fundamentação tinha que ter, o processo para acordo substitutivo de sanção, de penalidade, acordo integrativo. Por que você vai propor isso e não aquilo? Isso tem que ter uma memória documental e isso vem pelo processo, na tomada de decisão. Processo é, antes de tudo, racionalidade, é etapa, é pensamento estruturado. Então, eu acho que existe um processo, um princípio de processualidade ampla, que estou meio Odete Medauá, que tem diversas manifestações ou incidências. A mais típica é o processo disciplinar, é o processo sancionador. Mas existem outras manifestações do processo,
da processualidade no processo administrativo. Inclusive, por exemplo, coisas bem modernas, um processo de negociação. Você tem toda uma teoria em Michigan, em Harvard, teorias e técnicas de negociação. Então, você pode pensar numa processualidade da negociação também. Super interessante. Mas, dito isso, eu acho que o processo administrativo e essa processualidade ampla ainda é, ao contrário do processo civil, subteorizada no Brasil. Eu acho que a gente tem alguns livros, alguns artigos interessantes, só que o processo administrativo não desperta o interesse, a atenção que, por exemplo, a licitação, que, sei lá, a regulação hoje em dia, eu acho que ainda é subteorizada. Você tem grandes autores portugueses, você tem obras importantes na Alemanha, mas no Brasil eu diria que não é um campeão de... Eu não diria que é um campeão de audiência nas monografias e dissertações. Bom, então é subteorizado, mas é importante. Há um princípio da processualidade ampla. E temos uma lei que é uma lei federal, ainda que o STJ aplique. E ano passado, no final do ano passado, ela editou um enunciado que virou uma súmula vinculante para dizer que quando os estados e municípios não têm uma lei de processo administrativo, aplica-se por subsidiariedade a lei do processo administrativo federal. Então, ela se torna uma lei nacional e não mais uma lei federal nesses casos, usando a expressão do Carl Schmitt, entre lei federal e nacional. Essa é uma decisão equivocada, essa é uma decisão que viola a autonomia federativa dos entes infranacionais, essa é uma decisão cujo fundamento psicológico, digamos assim, é um fundamento meio de tutela, é um paternalismo em relação aos entes infranacionais, é um fundamento saquarema, é um fundamento de centralismo conservador, contrário, que não acredita nos entes infranacionais, que diz assim, eles são todos meio mal feitos, não têm capacidade de gestão, às vezes nem tem lei direito, a lei é mal feita, segue aqui o federal que tá bom. E vamos forçar uma barra, enfim, é uma lei saquarema e não uma lei luzia, usando os termos do nosso debate histórico, né? Lembrando que existem grandes autores, inclusive de direito administrativo, que são conservadores e centralistas, né? Talvez um dos maiores, o Visconde do Uruguai, né? Tem um livro importantíssimo, um Ensaio sobre Direito Administrativo, que está aqui, que eu estava lendo hoje de manhã, que é a primeira edição dele. Então, a lei hoje tem uma abrangência nacional para os entes infranacionais que não têm uma lei. Tanto essa jurisprudência está errada. Mas é uma lei principiológica, em parte. Assim, ela é uma lei que estrutura processos e não um procedimento. Talvez até por isso que seja fácil dizer que ela se aplica subsidiariamente aos entes subnacionais, porque se ela fosse muito detalhista também, não dá, ficaria mais forçação de barra, né? Ela tem princípios, ela teve uma comissão de juristas importante que elaboraram e tal. Ela é uma lei que tem elementos principiológicos. Ela foi pouco alterada ao longo de sua história. Isso é uma observação que eu e a Ana fazemos nesse nosso artigo. Ao contrário da lei de licitações e tal, ela foi pouco alterada. O que significa duas coisas. Ou que ela vem funcionando perfeitamente, ou que ela é tão desimportante que as pessoas não se preocupam em alterar. E talvez a segunda hipótese seja mais verdadeira. Assim. As pessoas às vezes nem lembram que tem a lei do processo administrativo federal, que dirá as leis de processo administrativo estaduais e municipais. Que dirá as leis de processo administrativo estaduais e municipais. Tenho minhas dúvidas se os cidadãos fluminenses conhecem, os juristas fluminenses conhecem a lei do processo administrativo estadual. Então, eu acho que ela não pegou, e a gente pode discutir aqui as razões, talvez o fato dela ser super abrangente seja um problema, não sei, enfim, exatamente por quê. Talvez ela pudesse ser mais amarrada, pudesse tomar decisões mais concretas, enfim. Mas eu acho que o processo administrativo enquanto prática, agora então não estou falando mais da lei do processo administrativo e nem da processualidade. Eu acho que a prática do processo administrativo, aí a gente entra numa ambiência que é uma várzea, Patrícia. Eu acho que há uma série de problemas da prática do processo administrativo. Primeiro, eu acho que há uma grande insinceridade posicional da administração em relação ao processo administrativo. E talvez isso seja um problema no design, né? Quer dizer, talvez não se tenha como evitar isso. Talvez você possa pensar em desenhos institucionais que minorem isso. A administração é parte do processo administrativo.
você pensa, por exemplo, em processos administrativos sancionadores de policial militar, PM e tal, você vê claramente um processo administrativo na qual a administração quer punir lá o praça da PM. Há um elemento de insinceridade ontológica naquilo. Aquilo parece mais que um ritual, assim, meio sem sentido, uma coisa esvaziada. Mesmo de uma entrevista do secretário de segurança, não lembro qual, e foi um PM havia sido pego batendo, matando, fazendo alguma coisa qualquer, e tinham provas e tal. E ele foi entrevistado por um jornal aí, por um repórter, ele falou assim, não, nós vamos punir o policial, mas é claro, nós vamos dar o devido processo legal e a ampla defesa. E após isso ele será punido. Claro que será respeitado o contraditório e a ampla defesa, e então ele será punido. Então, veja, é um momento em que você tem a administração que é parte, que ela tem um interesse muito claro, mas que ela tem que ir lá com muita vontade de punir, mas ela assim, não, mas olha só, você tem que fazer esse ritualzinho aqui antes de punir. Então tá, o que eu tenho que fazer? Você dá 3 pulinhos, você come uma romã, você balança a cabeça e aí depois você pune. Então tá, eu vou fazer essas coisinhas. Então é uma insinceridade posicional na administração, isso é típico do processo administrativo. Eu acho que dá para você desenhar institucionalmente, você consegue resolver, em parte, isso, criando, por exemplo, órgãos que tocam o processo administrativo que não estejam enfronhados ali junto, por exemplo, ao servidor. Pensando aqui no processo disciplinar do servidor, que é mal ou bem esse exemplo que eu estou dando. Né? Então, de repente, não é o APM ou o batalhão do cara que tem que tocar ali o processo. Você cria uma corregedoria, você destaca um pouco. Se você não vai fazer com que o processo não seja tocado pela administração, que isso será o processo judicial, você cria barreiras, camadas para distanciar a procedimentalização da parte interessada. Assim. Acho que é uma coisa que dá para fazer mais ou menos. Nem sempre funciona bem, mas neutraliza em parte esse problema. Então, eu acho que existe esse ponto. Eu acho que não existe equilíbrio entre os argumentos da administração e do particular. Então, você tem, às vezes, pareceres que, em tese, são desinteressados, mas que são verdadeiras decisões, aos quais o particular não tem chance de contra-argumentar. Então, você chama aquilo de parecer, aquilo é uma opinião isenta, que na prática é um subsídio decisório para a tomada de decisão, e depois o particular não é cientificado para se manifestar, porque em tese é um parecer, e ele toma lá a decisão contrária a ele. Sem contar questões mais triviais do tipo, isso se resolveu um pouco no processo eletrônico, mas era dificílimo ter acesso aos autos do processo administrativo numa secretaria, num órgão, num não sei o que, você não sabia quem falar, com quem falar, tem que pagar a grerge, tem que fazer não sei o quê. É uma dificuldade. Eu me lembro que eu estava advogando num processo junto a uma autarquia federal e eu precisava ter acesso aos autos físicos. E assim, não, você tem que pagar uma grerge, você tem que fazer um requerimento, não sei o quê. E era super difícil. Assim. Não estou dizendo que seja fácil ter acesso aos autos do processo judicial. Mas eu diria que como a prática é muito pulverizada e como o nível de institucionalidade é muito diferente de autarquia, de secretaria, de ministério, de órgão para órgão, é muito desigual o acesso que você pode ter aos autos. E acho que, finalmente, eu acho que os recursos que às vezes você desenha no processo administrativo, às vezes eles não são para valer. Isso tem tudo a ver com a ideia do contraditório. Né? Então, você tem um recurso na qual você vai apresentar aquilo para uma outra autoridade que já está também convencida. Então, você não tem um direito a uma revisão isenta também. Algo que contamina o contraditório, que contamina também, eventualmente, o recurso. Acho que você minora, via desenho do procedimento, partes disso, ou das instituições que vão operar esse processo administrativo, mas eu acho que tem problemas que são quase que intrínsecos a você ter uma instituição que é interessada no resultado daquele processo, entendeu? Essas são as minhas opiniões gerais, assim. Enfim, eu quero dialogar aqui com você em algumas coisas. Eu gosto muito desse termo que a professora Odete usa, até retomei aqui o direito administrativo em evolução, que ela tem
uma partezinha em que ela fala em... Deixa eu só me situar aqui, em que ela fala de mudanças e atualidades e ela fala do processo administrativo e ela fala dessa processualidade. Eu acho que essa ideia de processualidade, ela opõe a ideia de ato unilateral, ato unilateral da administração. Na verdade, a gente advogar que o processo decisório da administração ele deve ser muito mais processualizado do que unilateralizado, do que uma manifestação isolada de vontade. Então, eu gosto muito do termo processualidade que a professora Odete usa. Acho que a gente tem, uma coisa que você falou, que talvez as pessoas nem sempre se deem conta, dessa obsessão centralista de direito no Brasil. Ela, como você falou, isso tem um paternalismo inserido e também tem uma legítima desconfiança do legislador local, né? Acho que são duas coisas. A gente é uma federação por acaso, mas a nossa alma é de Estado central, de Estado unitário. A federação não é Pela primeira vez na história, a gente está assistindo agora a federação valorizada. Provavelmente porque a gente tem na presidência o que a gente tem agora, né? Talvez não tivéssemos, como a gente já comentou aqui várias vezes, essa jurisprudência do Supremo parece muito mais conjuntural do que... Mas, quem sabe, a partir daí a federação não ganha um novo vigor, né? A gente tem muito pouco o vigor federativo, mas também essa falta de vigor federativo não é sem suas razões. Eu realmente consigo enxergar as razões que justificam essa falta de vigor federativo vigente, né? Há muita desconfiança e uma desconfianças fundadas dos legisladores locais, né? Então, e aí devo dizer, eu fiz parte, fui membro atuante da comissão que fez a lei do processo administrativo estadual. Participei ativamente da revisão final, me custou alguns meses, talvez, da minha vida, assim. Eu sempre contei essa história. Toda sexta-feira de manhã, tipo 10 da manhã, nos reuníamos no gabinete do Rodrigo Mascarenhas, então sou procurador-geral, eu, o Rodrigo e o Marco Jurueno, né? Saudoso, foi um processo muito, muito legal, assim. Nós discutimos e revisamos artigo por artigo já de um projeto avançado. O pai originário desse processo foi o Diogo, que fez uma primeira minuta lá atrás. Isso passou pela Casa Civil, na época tinha o Cristiano Franco, que participou ativamente. Então, assim, foi um processo de uma lei bastante construída, né? Foi um processo muito construído, assim. Agora, também acho, e é isso que ninguém está muito aí para essas leis, né? Porque não interessa muito para a administração se ver constrangida por esse processo decisório, por esses parâmetros decisórios. Eu acho que parte... Por que a lei não foi muito emendada? Porque essa é uma boa perspectiva, né? Porque ninguém acha que ela causa muito mal, né? É uma lei que está em vigor aí há mais de 20 anos, ela entrou em vigor em 1999, e ela, assim, mas a despeito disso, a despeito de não ter sido, eu acho que a gente consegue, pontualmente, que ela tenha alguma vigência, alguma aplicabilidade, mas pontualmente. Não é uma coisa muito... O espírito, eu acho que o espírito da lei, esse é um ponto que você tocou, acho que o espírito da lei, a gente tem que amadurecer mais institucionalmente para que se possa captar, que ela tem que imbuir o processo decisório da administração. Uma coisa interessante, que você falou do Egon e do livro, o Egon assistiu um seminário dele, logo depois que o Código de Processo Civil entrou em vigor, em que ele advogava uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil nos processos administrativos.
é um ponto de vista bastante interessante, mas eu confesso que na época eu fiquei um pouco, eu tive um pouco de resistência nisso. Ele acha que há várias coisas do Código de Processo Civil vigente que podem ser e devem ser aplicadas subsidiariamente aos processos administrativos. Acho que a questão da surpresa da decisão, enfim, regras gerais de processualidade. Ele enxerga no Código de Processo Civil padrões gerais de processualidade que poderiam ser emprestados para a administração. Eu acho que tem alguma, enfim, embora tenha alguma resistência em um ou outro ponto que ele falou, acho que é um ponto de vista interessante. Outra coisa que acho que a gente tem que considerar, a gente falou isso na live do ato administrativo, e agora no processo administrativo, eu acho que a LINDB também veio integrar esse subsistema de processualidade. Ela tem regras de parâmetros decisórios que vão complementar a 9874 no que diz respeito ao processo de decisão. Ela é um avanço no processo decisório. Eu queria também comentar que na minha dissertação de mestrado, e aí vou puxar um pouco da brasa para a minha sardinha, né? Eu tenho um capítulo inteiro que eu escrevi isso, tem, sei lá, quase 20 anos também, sobre a processualização da atividade administrativa. Né? E aí falei do papel da estrutura do processo administrativo, das virtudes, o que esse processo administrativo contemporâneo ele serve para aumentar a legitimação, ele serve para aumentar a eficiência e para garantir o particular. São funções que esse processo administrativo deve atender. E aí eu queria aproveitar e ver aqui as perguntas que o Daniel botou, quer dizer, vocês acham que a prerrogativa de permitir instrumentos de participação no processo pode ser encarada como uma obrigação em algum caso sensível? Eu acho que sim, Daniel. Eu acho que toda legislação posterior, se você olhar todas as leis, por exemplo, leis de agências reguladoras que tratam da preocupação do processo, a própria lei das agências que cuida de um processo decisório das agências, ela impõe obrigações de participação. A participação, as obrigações de participação estão previstas. A grande dificuldade, a gente já conversou, acho que sobre isso em outras, é transformar essas obrigações em obrigações que importem numa contribuição efetiva. É como o Zé deu o exemplo do processo disciplinar do PM. De nada adianta um processo em que você já sabe a conclusão no final. Isso se dá muito no processo regulatório das agências reguladoras, em que você vai fazer consultas públicas, audiências públicas, com a decisão final, com a minuta do ato normativo já pronto, e o seu processo decisório pouco permeável a essa participação. Então, assim, é aquela história, o processo é formalista, então, se é formalista, o problema da participação, eu também trato disso na minha dissertação, o problema da participação administrativa é como transformar ela de um mero adereço a um instrumento capaz de interferir no processo decisório. Né? Se fazer um processo para uma decisão já pronta e acabada, em que não haverá permeabilidade da administração às contribuições do processo, de nada adianta, só aumenta o custo. Só aumenta o custo. E eu te juro para você, eu acho que esse pulo é um pulo muito difícil, é um pulo muito, muito trabalhoso da gente dar, porque ele é contra a tradição decisória da administração pública. A autoridade administrativa dificilmente vai se ver constrangida por um elemento de participação. E aí você pergunta também se o processo administrativo usado para garantir a participação de minorias não representadas. Sim, não tenha dúvida. Uma coisa que eu escrevi na dissertação, Daniel, o problema disso eu acho, e eu escrevi isso já há quase 20 anos, é de que a participação também tem limite. Sabe por quê? Porque quem participa... Eu orientei uma monografia de graduação há muitos anos atrás da Carolina Fidalgo, né? A Carolina fez uma monografia sobre déficit de legitimidade democrática das agências reguladoras, quando isso era um tema assim, no auge da moda. E ela fez uma pesquisa na época, na ANP, ela era bolsista da ANP, num programa que a UERJ tinha com a ANP,
ela fez uma pesquisa nas audiências públicas realizadas até então pela ANP para saber quem eram as pessoas que participavam. O resultado da pesquisa, que não espantou, não surpreendeu, era de que quem eram os participantes nas audiências públicas, nos atos, eram as petroleiras e 1 ou 2 escritórios de advocacia. Ninguém mais. A participação, ela leva a uma certa captura. Porque quem participa? A sociedade civil organizada, os interessados. Então, a participação tem limites, porque que minoria você está falando aí? A minoria organizada. Porque existe uma minorias silenciosas e não organizadas que não vão participar. Porque preciso, para participar, ser de alguma forma uma sociedade civil organizada. Né? E se isso não é organizado, a pessoa não participa. E se você leva a participação às últimas consequências, você vai deixar sem tutela os interesses de uma parte relevante da população que não participa porque não é organizada. E tem mais, antes de eu passar a palavra para o Zé, tem um livro aqui. Despencando tudo aqui. Eu tenho um livro aqui do Posner, chamado Law, Pragmatism and Democracy. Quem foi meu aluno já me ouviu comentar. Eu acho que eu tenho em português também, tem uma tradução em português. Nesse Law, Pragmatism and Democracy, eu acho que tem tradução em português. O Posner critica um pouco a participação porque ele sustenta que as pessoas não participam porque não estão aí para participar, não querem participar. Então, assim, a gente também tem que, em um dado momento, ele diz assim, as pessoas querem que alguém decida para elas. Né? As pessoas querem que alguém decida para elas, né? Não querem participar. Você lembra disso? Você viu? Você lembra dessa parte? Em que ele discute aqui processos eleitorais americanos. Então, as pessoas não querem participar. Não vamos levar a participação nas últimas consequências, porque muita gente não está nem aí. As pessoas querem cuidar dos seus próprios negócios, das suas próprias questões, e querem que as questões públicas sejam decididas por alguém no lugar delas. Isso é uma realidade que o Posner, claro, dentro dessa ótica pragmatista e tal, mas essa é uma realidade. Então, a participação, ela tem que ser posta com todos esses elementos. Ela tem que ser considerada com todas essas conjunturas. Tem um livro sobre isso, Choosing Not to Choose, que é justamente isso. Né? Então, assim, e por outro lado, embora a pessoa choose not to choose, a administração tem que prover para ela. Né? Porque assim, esse choose not to choose, para alguns, pode até ser consciente ou inconsciente dolo eventual, tipo assim, tô nem aí. Mas se você considerar a realidade do Brasil, no fundo, uma enorme quantidade da população não participa porque não tem condições de participar. Não tem. Eu acho que eu me lembro qual foi o livro, há tempos atrás, que falava em direito econômico e da necessidade de você ter uma educação para a economia. Né? Você precisa de uma educação para a democracia. Né? Educação para a democracia, educação para. Claro que você vai segurar voto, claro que. Mas existe um sentimento de participação cívica, um sentimento de participação nos negócios públicos que você precisa insuflar na sociedade. Então, assim, a gente tem uma sociedade civil no Brasil razoavelmente bem organizada, mas existe uma enorme parcela da sociedade civil desorganizada. E a gente tem que tomar cuidado para que elas não sejam desconsideradas essa parcela não seja desconsiderada do processo decisório público. E por isso a participação tem limites. Né? E eu até escrevi isso e acho isso mesmo. Muitas vezes o Estado tem que prover para quem não está ainda. Né? Muitas decisões públicas são decisões de longo curso. Uma hidrelétrica como Itaipu, ou o exemplo que eu sempre dou da Avenida Presidente Vargas, que no momento em que ela foi construída nos anos 40, com aquelas, sei lá, 16 faixas, né? São 16 faixas. Né? 16 faixas que provavelmente se você enfileirasse todos os carros da cidade naquelas 16 faixas do início ao fim da via, não enchia tudo. Então, assim, quem fez aquilo proveu para gerações para frente. Então,
esse é o nome desafio do direito intergeracional, que é um tema que eu gosto muito, que é como você permitir, dentro da realidade do Estado democrático, que a administração proveja para frente. E se você levar... Eu escrevi aqui, a participação é egoísta, a participação é imediatista. E nem todo processo decisório público, ou boa parte dos processos decisórios públicos, não podem ser egoístas nem imediatistas. Como é que você equilibra isso? Então, eu não sei se eu respondi o que você perguntou, se eu fui muito além, né, das reflexões e tal, mas esses são reflexões que eu acho extremamente importantes, mas que, como a gente vê, a prática da administração pública no nosso resto do chão lá é uma coisa muito mais ainda de contraditório e ampla defesa, que nem isso a gente consegue, o básico, né? É muito mais de acesso a processos, como o Zé falou, do que esse tipo de questão quase metafísica do processo decisório da administração. Não sei aí, Zé, o que você pensa disso tudo? Tá, eu vou comentar sobre coisas que você falou e introduzir elementos novos. Uma coisa que é nova, eu acho que, curiosamente, ao contrário do que o Dicey lá falava, embora supostamente os Estados Unidos e a Inglaterra não tivessem um direito administrativo, mas hoje ninguém duvida que tenham, ao contrário da França e dos países de influência romano-germânica que tem, e ninguém duvida, nunca duvidou, curiosamente, a sensação que eu tenho, pelo que eu vivi, é que, além do processo administrativo, o American Procedure Act deles lá dos anos 40 é muito mais levado a sério, é de fato um superestatuto, comparativamente às leis de processo administrativo brasileiras, latino-americanas, talvez, eu não tenho uma base amostral, mas francesas, talvez. Então, a sensação que eu tenho é que, apesar de o direito administrativo americano, especificamente, ter demorado mais para se consolidar enquanto tal, o processo administrativo talvez seja o grande elemento de consolidação do direito administrativo americano, especialmente o American Procedure Act. Talvez, a partir dali, nos anos 40, eles começam a entender que existe um direito administrativo, que existe agência, que faz sentido ter um corpo científico a partir dali. Então, eu ouso dizer que a lei do processo administrativo americana, em alguma medida, a época do Big Government, um pouco, funda o direito administrativo americano, ao passo que, no Brasil, ela não é um superestatuto, como é um estatuto com uma eficiência muito secundária. Isso é uma observação que eu faço agora. Eu concordo, Patrícia, com você que com o Egon também, né, que dá para a gente construir um argumento de que o CPC novo ele tem normas sobre processo. E se o processo é um fenômeno que se manifesta como processo civil, como processo penal, existiriam princípios de processo que estariam referidos no CPC, portanto, eles se aplicariam não sei nem se subsidiariamente, diretamente ao processo administrativo. E eu elenco, por exemplo... Alguém comentou aqui, estou tentando resgatar quem, que o artigo 15 do CPC manda aplicar subsidiariamente. Teria uma regra explícita lá. Bem, mas pode ser diretamente, então. Por exemplo, não surpresa que você falou, decidir sobre cada ponto, ter uma regra para o juiz sobre isso. Contraditório como ciência e poder de influência. Esse é um ponto importante que se liga ao que falava antes. Ciência bilateral e poder de influência, ou seja, você tem que ter a chance de poder influenciar a decisão. Quem fala muito disso é o Antônio Cabral, meu amigo. A gente ia escrever, Patrícia, Priscas Eras, um livro em que eu ia ficar responsável pela parte de processo administrativo e ele, como grande processualista civil que escreveria a parte de processo civil, mas eu não tive fôlego para acompanhá-lo. Foi o primeiro livro do Antônio. Enfim, é um jurista dos melhores do Brasil, muito competente. Enfim, mas esse contraditório como ciência e poder de influência é algo que está no novo CPC e seguramente não se aplica sequer subsidiariamente, se aplica diretamente ao processo administrativo. Direito à participação, dá para estruturar como um direito subjetivo? Eu acho que
Dá para dizer que sim. Por exemplo, uma ideia de amicus curiae regulatório, uma ideia que eu acho simpática, sou simpático a processos não homogenéticos, tem um grande impacto. Então, você tem lá um amicus curiae para que a administração possa colher informação, dados técnicos, para que tenha uma visão mais diversa. Então, eu acho que, dependendo do contexto, dá para dizer que existe um direito à participação. Mas quais são esses limites à participação? A Patrícia fala do interesse das partes, da dispersão do assunto por diversos grupos e, portanto, fica difícil coordenar a ação coletiva. Patrícia, volta aí. Não, você está mexendo. É porque eu estou tentando ver aqui as mensagens e aí tá... Eu acho que dá para organizar esses limites da participação. Eu falo isso no último capítulo do meu livro, Direito Constitucional Econômico. Dá para organizar como interesse técnico, tem assunto que realmente, pela própria tecnicidade, é só um grupo muito pequeno, as pessoas vão discutir a bitola do vergalhão que vai ser usado no negócio. Só pouquíssimas pessoas que têm interesse nisso. Tem um estudo também empírico, Patrícia, do Vinícius, que hoje trabalha com o Sadi e tal, trabalha também com o Walter Schwenkner um pouco. A monografia dele, ele estudou a ANP, quem participava das audiências na Ancine, na ANP e em outra agência, enfim. Um assunto como, por exemplo, fomento regulador, vou criar um desenho nos editais para colocar mais diretoras para filmes, enfim. Isso atrai muito mais gente do que uma discussão sobre o tamanho da bitola, da coisa da ANP. Então, naturalmente, não vai ter muito mais gente, por mais que você faça coisas e tal, tal, tal. E tem uma coisa que é a dispersão também do interesse. E aí, por isso que você tem que ter órgãos que tentam coordenar uma ação coletiva, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, que são as formas institucionais de coordenar essa ação coletiva. Uma outra forma de você neutralizar a captura por essa concentração de interesses, que se fala há muito tempo nos Estados Unidos, eu trato isso no meu livro também, é você resolver não por baixo, que seria você resolver via Defensoria e via Ministério Público, você coordena a ação coletiva dispersa dos interessados, mas por cima, ou seja, você dificulta a coordenação dos interesses organizados para capturar. Então, você cria, por exemplo, agências multissetoriais. Por quê? Porque você cria uma concorrência interna dentro daquilo, então fica mais difícil você capturar. Os interesses da agência também são mais dispersos e, portanto, isso torna mais difícil a captura. Agora, existem outros limites da participação também, que além do interesse, além dessa questão da dispersão, que é o tempo. O tempo e a necessidade de tomar uma decisão, enfim. A participação não pode ser infinita. Enfim, você tem regras de stopping, regras de parada. É óbvio que se você... E é um trade-off, quer dizer, você tem que tomar uma decisão em certo momento. E se você não toma a decisão e você abre para participação e para participação, isso também é manipulado pelas partes interessadas e se dá o que os americanos chamam de ossificação regulatória. Você tem uma paralisia da decisão, você tem tanta participação, tanta manifestação, tanto interesse, e você tem que responder a tantas manifestações que aquilo gera uma decisão que não se toma, porque afinal de contas você desconstruiu o poder de tomada de decisão. Isso, então, também é um outro limite. Além da técnica, além da dispersão dos interesses, o fato de que uma decisão tem que ser tomada num período de tempo razoável, o que limita a participação em alguma medida. E limita a participação e limita também as respostas à participação. Porque a gente ouve com muita frequência, e estão certos, que tem o hard look review. Ou seja, você tem que dar uma manifestação responsiva, a parte que se manifestou na audiência, na consulta pública, você não pode dar uma resposta trivial. É verdade. Só que se você for responder de forma absurda, se você for saturar os argumentos até o limite do infinito, você não toma decisão nenhuma, você leva ao problema da ossificação. Então, também o hard look tem limite de praticalidade e de operacionalidade. Você não pode exigir uma saturação argumentativa até o infinito. Isso é manipulado também pelas partes, enfim, é natural que seja assim, dizendo assim, mas você não respondeu ao meu argumento tal, tal, tal.
Lembro aqui do Humberto Eco, que fala num livro chamado, numa coletânea chamada Ensaio sobre Literatura, que a justificação, ela em tese é infinita. Ou seja, se você não quer se deixar convencer, você pode nunca, o maior número de argumentos possíveis não irá convencer, porque você sempre poderá dizer, não, mas isso aqui, mas isso aqui, mas isso aqui. Então, é absolutamente essencial que a participação tenha uma regra de parada temporal. E isso implica limites aos grupos de interesse que vão participar, isso implica um limite também na resposta a essas participações dos interessados. Por fim, uma coisa que você falou que eu acho interessante, a questão da federação, né? Federação por acaso. E agora nós estamos vivendo, então, pela primeira vez, um momento em que você tem os entes infranacionais bacanas e legais, e o federal é ruim e tal, tal, tal. É verdade, é verdade. Por outro lado, eu tenho minhas dúvidas. Eu sou uma pessoa realista, eu sei que os entes infranacionais são muitas vezes muito ruins, eles têm elites locais, etc. e tal. Mas existe um elemento também que, assim, se a gente naturaliza isso, que tem que ter uma intervenção centralista pedagógica, que a gente tem que ser Saquarema centralizador mesmo, a gente também nunca deixa os entes infranacionais aprenderem ou mostrarem coisas diferentes. Então você tem um segredo de Tostines. A federação é ruim porque os entes infranacionais são ruins ou porque a União não deixa que eles possam ser bons? Eu não quero ser um romântico municipalista ou um romântico dos estados, mas há um elemento importante nisso também. Se a gente sempre fala assim, não, 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 deixa isso para lá, vamos fazer uma lei federal que resolve, esses municípios são tudo uma porcaria, não sei o quê, você nunca vai ter municípios capazes de nada, salvo editar leis sobre praça, nome de negócio e tal, tal. Isso aí certamente eles fazem bem. Mas, assim, você não vai ter diversidade. Você está abrindo mão de informação, Patrícia. Porque você tem 5.700 municípios, 27 estados. Isso gera diversidade da informação, isso gera volume de informação muito maior do que uma única União Federal. Isso permite experimentos, isso gera coisas diferentes. Enfim, esse é um assunto sobre federação, mas eu acho importante também, até porque eu estou terminando um artigo sobre requisição administrativa, baseado na nossa live, está terminando hoje, eu vou mandar para vocês aí na internet, fique ligado. 10 perguntas sobre requisições administrativas em tempos de Covid. E eu escrevi um parágrafo enorme sobre esse negócio, que você abre mão de possibilidades. A lei de Estado de São Paulo, e você escala muito rápido para a União. Ou seja, se der errado, dá errado logo numa escala muito grande, né? Você deixa de testar pequeno, de ver se dá certo ou errado, e fala assim, vamos fazer uma lei, não sei o que lá. Aí é um desastre. O negócio já começa federal, você não começou municipal e tal. Lei que negócio de cigarro em São Paulo, as proibições de cigarro começaram em São Paulo. As pessoas foram aceitando, nananã, depois escalou para a União. Tudo bem, modelo que você pode questionar, não sei o quê. Existem limites aí à autonomia privada e tal, tal, tal. Mas você perde, digamos assim, laboratório. Você abre mão de laboratório. Se você começa sempre de cima para baixo, sempre muito grande. Enfim, fecho aí o meu comentário lateral sobre federação no Brasil. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada. Eu acho que você tocou um ponto importante, que o grande desafio é o desenho do processo, porque o processo ele é aquela história que a gente já ouviu muitas vezes em processo civil. A decisão boa que tarda não é uma decisão boa. Então, assim, o grande desafio é você equilibrar o tempo da decisão com os direitos, com os valores que aquele processo decisório deve incorporar. Um deles claramente o valor da participação, né? Então, desenhar processos administrativos bem desenhados são grandes desafios para os reguladores contemporâneos, no sentido bem lato. Então, isso não tenha dúvida. E eu queria aproveitar e passar por algumas coisas quem comentou do Código de Processo Civil foi o João Pedro Horta. Tem o Samir perguntou de prova. Realmente, a administração é pouco permeável, mas também há muita protelação em prova. É um equilíbrio que você tem que ter. Qual é a prova útil para o processo decisório? Qual é o elemento importante que não comprometa demais o tempo da decisão? A questão do tempo da decisão para a administração é mais dramática do que, por exemplo, num processo judicial.
porque a decisão pública precisa produzir efeitos mais rápido. Então, a questão da prova, de fato, você tem razão, é um problema. Né? Alguém perguntou da virtualização de audiências públicas. Eu acabei de assistir uma audiência do CNJ semana passada, é pública, pelo YouTube. Essa pandemia está provocando uma virtualização muito, muito rápida. Foi muito interessante, tá? Assim, era um exemplo de transparência. Até elogiei o Walter, que é nosso colega membro do CNP. Eu elogiei o Walter e disse, olha, é legal, gostei de ter visto, acho que é um avanço. Você está ali, os conselheiros expondo as suas opiniões, os casos sendo falados. Então, assim, acho que a gente está caminhando bem. Acho que a publicização de audiências públicas é um bom negócio. Alguém falou do MP, o Zé tratou um pouco, Defensoria e MP como mediadores dos interesses tutelados. Olha, é inevitável, traz avanços, mas eu olho com algum ceticismo e alguma cautela, tá? Porque a Defensoria Pública e o Ministério Público, exercendo o papel deles, eles escolhem os interesses que eles querem tutelar. Então, você tem ali um intermediário, um mediador de interesse, que é necessário, que é importante. Eu acho que a tutela coletiva é um avanço, é um instrumento relevante, acho que fez avançar algumas coisas, mas é que você tem muita cautela, porque, ou às vezes, o membro do Ministério Público, o membro da Defensoria, escolhe de acordo com seus interesses, as suas pautas pessoais, os interesses que ele vai tutelar, e às vezes ele não tem critério nenhum nos interesses que ele... Então, às vezes, é um interesse econômico. Eu já vi isso acontecer, um interesse econômico disfarçado de interesse público, e o Ministério Público encampa aquele interesse acriticamente, refletidamente. Então, assim, são intermediários, acho que a tutela coletiva é uma intermediação necessária, mas a gente tem que ter cuidado com ela, tá? Em Israel existe um representante público de gerações futuras, não sabia, mas se existe, muito legal, né? A Ana comentando aqui que o APA é muito mais que o processo, sem dúvida, sem dúvida. Após diversas audiências públicas com juristas, eu não conhecia esse decreto ambiental, mas se foi assim, muito bom, né? E é isso, gente, a gente está terminando, o tempo está... O Daniel está comentando que o experimento pode sair caro. Às vezes, mas necessário. Enfim, gente, olha, acabou que a gente ia fazer uma coisa mais curta, mas nos estendemos, né? Há sempre muito mais questões. Só para comentar, a live de quinta-feira da semana passada, por algum problema, não ficou salva, né? Eu lastimo muito, mas enfim, agradeço o Marco Antônio aí, que é o responsável, tem sido responsável por salvar e me passar essas lives para poder postar no YouTube depois. Muitíssimo obrigado, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Na quinta, de novo, estaremos neste horário noturno, tá? Porque essa semana tá cheio de reuniões, bancas e etc. Então, a gente está tendo que botar a live um pouquinho mais para trás. Enfim, Zé, beijo aí. Até a próxima, até quinta. Valeu, gente. Tchau, tchau.